Bom, na aula passada nós terminamos o assunto de multiplicação de matrizes, né? Falamos sobre produto vetorial, né? Produto escalar, multiplicação de vetores, né? Vamos apresentar mais um ou outro exemplo aqui, né? Por exemplo, eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de, por exemplo, deixa eu ver uma letra não utilizada, y. Y igual, vou usar aqui o comando matrix. Aqui eu vou querer colocar uma sequência de números, então de 1 a 12. E eu vou querer, agora veja que eu vou usar um outro comando aqui dentro no argumento dessa função. Vou pôr aqui nrow igual 4. Quer dizer que ele vai então criar uma matriz de 4 linhas e para dar certo vai ter que ter 3 colunas, né? Executo, ó, vamos mostrar aqui. Tá aqui, ó, 3 colunas. Y, vou criar aqui uma matriz, quem sabe com o nome Z, matrix, de 1 a 15, por exemplo. E eu vou querer número de linhas 3. Quantas colunas vai ter? Adivinha? Executo, né? Então aqui está. Então pelo número de colunas da matriz Y e número de linhas da... Cadê aqui? Número de colunas, número de linhas, deixa eu pensar aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos pôr 3 linhas para a coisa dar certo. Então, Y aqui é uma matriz de 4 linhas, 3 colunas. Z é uma matriz de 3 linhas, 5 colunas. Então, nós podemos multiplicá-las. Então, vou criar uma matriz W, que vai ser o produto da matriz Y pela matriz Z. E se eu quiser acessar um elemento da matriz, por exemplo, o elemento da terceira linha, segunda coluna, então W, 3, 2, né? E executa, aqui está o elemento, né? Mas vamos ao que interessa hoje, e para trabalhar o assunto dessa videoaula, que é inversa de matrizes, na verdade é um assunto bastante importante e extenso, e de forma alguma eu vou esgotar, digamos, o assunto nessa aula, mas você vai precisar da biblioteca Matlib. Então você instala, né, install packages, Matlib. Eu não vou executar isso aqui porque eu já instalei o pacote aqui no meu computador, né? E executa aqui a biblioteca, e aí nós vamos trabalhar com matrizes. Vamos ver aqui o material que nós estamos acompanhando, né? O material, na verdade, das aulas, né? De quimiometria que vocês têm presencialmente. Para aqueles que são meus alunos, né? Para aqueles que não são meus alunos, obrigado por assistir essa videoaula. Então, retomando aqui, né? Se você tem uma matriz quadrada A, que contém esses vetores A1, A2 até a N, então A1, A2, a N, são vetores, são colunas. E se essas colunas forem normalizadas e ortogonais, mutuamente ortogonais entre si, então você tem uma matriz ortonormal. Desde que os elementos desse produto aqui são produtos das colunas de A, as quais apresentam essa propriedade. Uma coluna, na verdade, multiplicada por ela mesma vai dar 1, e se você tiver uma coluna multiplicada por uma outra coluna, vai dar 0. Então aqui eu preciso fazer uma retificaçãozinha aqui, eu acho que é I. Pronto. Joia, né? Sim, não é J mesmo, pelo texto ali é J, tá? Não tem nada de inconsistente, né? O produto da transposta da matriz ortonormal é igual o produto da própria matriz ortonormal pela sua transposta, que é igual à matriz identidade. Isso é uma
propriedade, digamos assim, da álgebra linear. Lembrando que eu sou professor de química, eu não sou professor de álgebra linear. Quer aprender álgebra linear para valer, pega um livro de álgebra linear. Aqui a gente está dando uma passada rápida, né, para revisar, né, e depois tocar em frente com a análise multivariada, né, e aprendendo paralelamente a usar o R no RStudio. Então vamos ver aqui. Eu vou ler com vocês isso aqui que eu escrevi, né, que é o material que eu exibo em aula, né? Então, propriedades da multiplicação de matrizes. Então, a não comutatividade do produto entre matrizes exclui a possibilidade de se definir a divisão de matrizes. No entanto, é possível falar da inversa de uma matriz quadrada. Então, a inversa se representa como A elevado a menos 1, de maneira que o produto da inversa pela própria matriz é igual à identidade, que é igual ao produto da matriz pela própria inversa. Então, embora o produto de matrizes não seja comutativo, uma matriz sempre comuta com a sua inversa. Então, se A e B são duas matrizes de mesmo tamanho e não singulares, então a inversa do seu produto é o produto das suas inversas. Aqui eu estou falando de matrizes quadradas, tá? E, obviamente, eu não vou tratar de como calcular a inversa na mão, né? Mas se você tiver uma matriz 2 por 2, é bem simples você calcular a inversa. Obviamente, a gente trabalha aqui em análise multivariada com matrizes bem maiores, então o programa faz esse trabalho para nós. Detalhe, esse delta é um escalar que é o determinante da matriz. Então, se o determinante de uma matriz for zero, então você não consegue calcular a inversa da matriz. E essa matriz em que o determinante é zero, que não tem inversa, é chamada de matriz singular. Isso é importante. A inversa é super importante aqui em análise multivariada. Vamos dar uma olhada aqui no R, né? Então, vamos criar aqui uma matriz B. Então, deixa eu ver aqui. Vamos criar a matriz B. B igual, vou usar o comando matrix. Matrix. Então, vou pôr aqui os elementos, né? Dentro de um vetor. Então, por exemplo, 4, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3. E aqui eu posso pôr o número de linhas, por exemplo, n row equal 3. E posso criar a matriz colocando, especificando que esses números devem ser organizados sequencialmente por linha. Então eu uso o comando by row. By row igual verdadeiro. Então aqui está a nossa matriz B. E aí eu posso obter a inversa na matriz B. Inv B. Está aqui a inversa da matriz. Como ficaria a inversa da transposta dessa matriz B? Inv T B. Vamos ver. A mesma coisa. Por que será? Bom, vou deixar isso para vocês pensarem. Olha, vamos dar crédito a quem o crédito é devido. Então, vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês acessarem aqui o site do Projeto Cram. Muito interessante esse artigo aqui que trata das propriedades de matrizes inversas. Na próxima aula nós vamos usar matrizes inversas para resolver sistemas de equações lineares. Mas antes de chegar à próxima aula, você pode trabalhar um pouquinho aqui, dar uma estudada aqui nas propriedades
da matriz inversa. Tipo, ó, a inversa de uma matriz diagonal, qual é o resultado? A inversa de uma inversa é a própria matriz. Isso é super importante. Você multiplica a inversa por ela mesma, vai resultar ou melhor, você inverte a inversa, você vai ter a própria matriz. A inversa de uma transposta e assim por diante. Muito interessante vocês seguirem esse roteiro. Inclusive tem uns códigos aqui em R que vocês podem colocar aí no RStudio e para vocês irem consolidando o conhecimento sobre matriz inversa, porque daqui para frente a gente vai considerar que você já tem um certo conhecimento de álgebra, né? Aqui está falando da interpretação geométrica da matriz inversa. É muito interessante essa parte aqui, que eventualmente em alguns livros de álgebra mais elementares, como por exemplo o Boldrini, que é um livro antigo, a terceira edição, você não tem essa parte da interpretação geométrica da matriz inversa. Então eu recomendo muito que vocês acessem esse link que eu deixo na descrição e estudem um pouquinho das propriedades da matriz inversa. E na próxima aula nós já voltaremos usando matriz inversa para resolução de sistemas de equações lineares. Então, até a próxima.